objetivo dessa oficina é provocar o público a refletir sobre modos de perceber o mundo que rompa com os padrões capacitistas e seus preconceitos. Por quê? Para você tomar determinada atitude, todas as atitudes que a gente toma, ela parte de percepções que a gente tem, de conhecimentos que a gente tem, de pensamentos que a gente tem, e todos nós somos moldados por uma sociedade capacitista, né, que ao longo de muitos anos vem defendendo um modelo de estudo sobre deficiência que é o modelo médico. Então encara a deficiência como uma patologia, como um erro, como algo que precisa ser corrigido, né? E esse modelo tem sido amplamente criticado e denunciado também pelo movimento das pessoas com deficiência, porque colocam nesse lugar de ser enxergado primeiro a deficiência antes da pessoa. Então uma coisa também que já é importante a gente entrar num acordo aqui entre todos nós, eu não sei o nível de conhecimento de cada pessoa presente a respeito dessa temática, mas o termo correto defendido pelas pessoas com deficiência é justamente esse, pessoas com deficiência. Não é especial, não é portador de deficiência, porque não é portador porque elas não é uma coisa que ela carrega e pode tirar depois do corpo, né? Então ela não porta a deficiência. Não é especial porque cada pessoa tem uma questão especial, não é a deficiência que vai fazer a pessoa ser especial. É especial para ela mesma, para a família, mas não para, né? O mundo inteiro. A pessoa com deficiência. O termo correto para se que vai mudando muito com o tempo. Isso correto que eu falo, assim, é o que está cunhado legalmente, é o que está na legislação, é o que a maioria do movimento de pessoas com deficiência organizado defende. É possível que vocês encontrem algumas pessoas com deficiência, principalmente hoje nas internet, influencers, que defendam alguma outra ideia diferente. Mas, pensando assim no que está constituído, reconhecido, que é defendido formalmente e amplamente pelo movimento organizado de pessoas com deficiência é esse. Pessoas com deficiência. Por quê? Porque primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Então, quando a gente está falando sobre direitos, a gente está falando do direito das pessoas, não é o direito da deficiência. As pessoas têm direitos, né? Nesse caso, tem alguns direitos específicos por ter na sua Constituição algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual, visual, né? Auditiva. Então, todas essas pessoas têm direitos, assim como todas as pessoas na sociedade têm direitos, mas por essa característica tem alguns direitos específicos, até porque historicamente vêm sendo vítimas de muitas irregularidades, tanto por parte da sociedade, da família e do Estado. Então foi necessário se criar leis para regulamentar algumas questões que garantam o direito dessas pessoas. Essa declaração da ONU foi em 75, mas no Brasil, de fato, isso só começou a acontecer a partir da Convenção das Nações Unidas em 2006. E aí o Brasil aprovou e ratificou as leis, né, as convenções em 2008, mas só em 2015 que... Esses dias. Ontem praticamente. Que foi de fato aprovado a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, em 2025, são 10 anos da LBI. É muito triste falar que pouca coisa mudou. Mas é isso, né? A Lei Brasileira de Inclusão ela foi destinada para assegurar e promover em condições de maior igualdade, né, o exercício dos direitos da pessoa com deficiência. Então, ela é bastante enfática em todos os direitos que a pessoa pode vir a precisar, né? Pode vir a promover, enfim, requerer os seus direitos. E ela visa também uma inclusão social e também a garantia de direitos de autonomia da pessoa com deficiência, né? Então, o que muda bastante nela é que a deficiência deixa de ser uma condição da pessoa, né, biológica, e passa a ser o resultado da interação com as barreiras que obstruem sua participação em sociedade.
E aí a deficiência não está na pessoa em si, mas sim no entorno, né, na sociedade em que ela vive. E aí também a LB é bem enfática nesse sentido do acesso do acesso pleno e de minimizar as barreiras e obstáculos que existem para, enfim, tornar as pessoas com deficiência participantes da vida social, cultural, política e econômica e para assim mais direitos sejam cada vez mais conquistados, né? Para que as políticas públicas de fato sejam cumpridas na sociedade em que a gente vive. A LBI também foi o que garantiu o benefício de prestação continuada, né? O BPC, que é um salário mínimo que as pessoas com deficiência recebem. Garantiu recursos para os esportes paralímpicos, garantiu atendimento prioritário. A gente não é educado para ter essa percepção sobre as pessoas com deficiência, então, a partir dessa reflexão, espero que cada um presente comece a se educar em relação a isso. Hoje tem muita informação disponível, tem muita gente que conhece do assunto falando, basta uma pequena, breve pesquisa que vocês vão ter acesso a muitas informações e é da atitude de cada um de nós também correr atrás disso. Então, acho que isso é um exemplo, assim, um pouquinho dessa acessibilidade atitudinal, que, como o Márcio falou, é ela que, acho que... Tirar as barreiras, né? Para todas as outras, sabe? Acho Tirar barreiras para ela ter autonomia de fazer o que ela precisa fazer e não fazer por ela. E se ela precisar, ela solicita. Exatamente.